Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 11 de outubro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Preço dos combustíveis, de alimentos e bebidas tem queda. E Brasil registra inflação negativa pelo terceiro mês seguido. Luciana Colares de Holanda. A inflação oficial ficou em menos 0,29% no mês de setembro. É a menor variação para setembro desde o início da série histórica. E você também vai ouvir hoje. Começam pagamentos do mês do Auxílio Brasil e Auxílio Gás. Vamos falar da antecipação do calendário. E das ações do governo para garantir a segurança alimentar dos brasileiros em uma entrevista ao vivo com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. A Caixa começa a oferecer crédito consignado do Auxílio Brasil. Gabriela Noronha. O empréstimo poderá ser dividido em, no máximo, 24 parcelas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Começou hoje o pagamento das parcelas de outubro do Auxílio Brasil para mais de 21 milhões de famílias. Também foi antecipado o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia 6 milhões de famílias brasileiras. Esses programas contribuem para a segurança alimentar de brasileiros em condições de vulnerabilidade social. E foram apresentados pelo ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, esta semana em Roma, na sede da FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O ministro está agora na capital italiana e conversa ao vivo com a gente via internet. Boa noite, ministro. Boa noite, Nazi. Boa noite, Mariana. Boa noite, Brasil. Ministro, por que o pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás foram antecipados e como é que ficou o cronograma? Nazi, o pagamento foi antecipado dentro de uma política nossa de aprimoramento desse processo de pagamento para as famílias brasileiras. Então, estamos cada vez mais conseguindo agilizar esse processo de pagamento e entregá-lo mais rápido, né, na primeira quinzena do mês correspondente. Este mês, o Auxílio Brasil, que paga no mínimo R$ 600 às famílias brasileiras, chega a mais de 21 milhões de famílias. Um quarto da população brasileira beneficiada diretamente do Auxílio Brasil. E o Auxílio Gás, como você mencionou aí na abertura da Voz do Brasil, também chega a quase 6 milhões de famílias brasileiras agora no mês de outubro. Agora, qual é o investimento do governo, ministro, nesses programas? E é possível mensurar o impacto deles na vida dos brasileiros de baixa renda, o impacto em números? Mariana, o Programa Auxílio Brasil é um programa permanente de transferência de renda. Com ele, a gente consegue aumentar o poder de consumo das famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social e, com isso, aumentar a demanda por produtos na nossa economia. Isso tem feito a nossa economia girar, a nossa economia está crescendo, né? O Brasil está vivendo um momento ímpar em matéria de desenvolvimento econômico e andando lado a lado com a proteção social. Nós temos hoje dados, né, que no Ministério da Cidadania, nenhuma família em situação de pobreza extrema, regularmente cadastrada no Cadastro Único, e está sem receber o Auxílio Brasil. Zeramos a fila mais uma vez, agora no mês de outubro. Só em 2022 estamos acolhendo no Auxílio Brasil um total de mais de 8 milhões de novas famílias. Isso tem feito de norte a sul toda a diferença, né, na melhoria da qualidade de vida, principalmente das famílias carentes do nosso país. Ministro, o governo está sempre aí atualizando aí as bases de dados do Auxílio Brasil. Como é que é feita a seleção dos beneficiários? Nazi, importante dizer, nós temos no Ministério da Cidadania o Cadastro Único, esse enorme banco de dados que é a porta de entrada para os benefícios sociais do governo federal. Então, as famílias brasileiras que desejam
serem acolhidas pelos programas sociais devem fazer o seu cadastro junto à rede municipal de assistência social, geralmente um posto do Centro de Assistência Social ou do próprio Cadastro Único. Uma vez cadastrada nesse banco de dados, que chamamos de Cadastro Único, essa família é selecionada pelos critérios de elegibilidade, principalmente os critérios de renda, como eu falei anteriormente. 100% das famílias que se enquadram na pobreza extrema do país, do Brasil, hoje já recebem o Auxílio Brasil, e é importante também deixar esse cadastro atualizado. Lembrando que nesse processo de modernização, que vem permitindo o pagamento mais rápido, nós também lançamos o aplicativo do Cadastro Único, esse aplicativo que consegue fazer o pré-cadastro das famílias que ainda não recebem o benefício de maneira virtual na palma da sua mão. Basta baixar o aplicativo na sua loja, no próprio celular, seja Android, seja iOS. Agora, ministro, e se a pessoa tiver algum problema para receber o pagamento ou tiver alguma dúvida, o canal também de comunicação é o aplicativo? Existe algum outro canal que a pessoa possa procurar? Mariana, pode sim. É importante lembrar a todos os ouvintes aqui da Voz do Brasil, já são mais de 21 milhões de famílias brasileiras contempladas. Pode ser realizada a atualização do cadastro por meio do aplicativo do CadÚnico também. Então, se não houver nenhuma alteração ali na composição familiar, pode ser feita essa atualização por meio do aplicativo também, ou se dirigir até um posto do Cadastro Único da assistência social do seu município e realizar pessoalmente a atualização dos seus dados. Lembrando que a gente vai continuar inserindo novas famílias ao longo do ano de 2022. Então, as famílias, né, o responsável familiar, a mãe de família, o pai de família, que ainda não recebe o Auxílio Brasil, pode continuar se cadastrando, que nós vamos inserir no programa e continuar acolhendo essas famílias em situação de vulnerabilidade social ao longo do ano de 22. Ministro, a Caixa e outros 11 bancos já começaram a conceder o empréstimo consignado aos contemplados pelo Auxílio Brasil. Quais os benefícios dessa medida, ministro? Nazi, esse é um processo que nós estamos fazendo de democratizar o acesso formal ao crédito para as famílias em situação de vulnerabilidade social. As famílias pobres no nosso país já se encontram, uma grande maioria, endividadas e sem acesso ao crédito formal. Com isso, logo no início desse ano de 22, nós concedemos o acesso ao microcrédito, porque, lembre-se, no Auxílio Brasil, as famílias podem constituir uma empresa individual, uma microempresa individual e retomar o seu trabalho, a sua atividade, que não perde o benefício. Então, o microcrédito produtivo já era oferecido. Agora, chegamos com o consignado como mais uma ferramenta de superação da pobreza, onde essas famílias podem trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata, por uma dívida que vai conseguir pagar com o próprio recebimento do programa Auxílio Brasil. É com esse propósito que hoje já temos cerca de 60 instituições em processo de cadastramento, né? 11 delas já finalizaram esse processo e já estão concedendo o empréstimo consignado, dentre elas a Caixa Econômica Federal, que tem um programa de crédito consciente, que é importante lembrar, a capacitação e ali a educação financeira faz parte desse processo de acesso ao crédito e a democratização, como eu vim falando, do acesso ao crédito para as famílias em situação de vulnerabilidade social do nosso país. Bem, estamos falando com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, que conversa conosco diretamente de Roma, onde ele participa de um evento da Organização das Nações Unidas para Combate à Fome, a FAO. Ministro, ainda falando sobre esse empréstimo consignado para o Auxílio Brasil, ele foi todo muito bem regulamentado, né? Vamos lembrar, então, quais são as condições que esses empréstimos podem ser concedidos para que as pessoas não sejam vítimas aí de abusos no mercado financeiro? É isso. A portaria que regulamentou o acesso ao crédito consignado, ela trouxe uma série de normas, Mariana. É importante lembrar que proíbe qualquer tipo, né, de cobrança de taxa, até mesmo taxa de abertura de crédito não é possível cobrar das famílias.
a gente limitou, né, colocou um teto máximo na taxa de juros da ordem de 3,5% ao mês, né, como também limitou o percentual que pode ser comprometido da renda, que é 40% em cima do valor de R$400. Então, essas são as regras gerais, além da educação financeira, para que essas famílias, que a maioria delas já se encontram endividadas, né, no mercado informal de crédito, né, muitas vezes na mão de agiotas, cobrando taxas que são extorsivas a elas consigam transferir essa dívida para uma dívida agora com taxas mais em conta, com taxas mais baratas, e a partir daí fazer a sua reeducação financeira e consiga, com mais essa ferramenta, superar a condição de pobreza que se encontra. Agora, ministro, é uma preocupação do Ministério da Cidadania que essas famílias conquistem a independência financeira mais do que o próprio crédito. Que apoio elas têm do governo para isso? É uma preocupação do governo. Veja, o Programa Auxílio Brasil, Nazi, é importante dizer que ele é um programa que ele foi desenhado, né, com a assistência social da autonomia. Nós queremos ser um trampolim na vida das famílias e não uma âncora. Era comum as pessoas ficarem 10, 15, até 18 anos recebendo um programa de transferência de renda sem ter ferramentas necessárias para superar a sua condição de pobreza. O Auxílio Brasil ele vem com incentivo, né, para que as famílias busquem a sua autonomia, a sua emancipação, para que elas consigam sair, né, da situação de pobreza que se encontram, e muitas delas foram colocadas por conta da pandemia. Então, por exemplo, no Auxílio Brasil nós temos o incentivo ao trabalho. A partir do momento que as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil podem abrir uma empresa individual ou assinar sua carteira, ter um trabalho formal que não sai do benefício, pelo contrário, vai receber um incentivo de mais de R$200 sobre o valor mínimo, né, que hoje é de R$600, como uma premiação ao esforço individual. Então, nós queremos aferir a eficácia do programa Auxílio Brasil pela quantidade de pessoas que saem dele e não pela quantidade de pessoas que entram para ser acolhidas pelo Auxílio Brasil, que é uma situação necessária, porém emergencial. Nós queremos que todas as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social consigam superar a sua situação de pobreza, conseguiam aí ter um caminho da prosperidade. Pois é, ministro, inclusive nesse ponto, o Auxílio Brasil é uma das principais aí frentes do Ministério da Cidadania para reduzir a situação de insegurança alimentar. Mas o Ministério tem outras ações também, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre elas. Sim, o Ministério tem outras ações no quesito de segurança alimentar. Uma das ações é o programa Alimenta Brasil, esse programa que garante a compra, né, da produção dos agricultores familiares e permite que esses alimentos cheguem às mesas das famílias em situação de vulnerabilidade, como também das escolas, hospitais, restaurantes comunitários, creches e a rede socioassistencial do nosso país. Então, o programa Alimenta Brasil, ele incentiva a produção por parte da agricultura familiar. Nós sabemos da importância do Brasil, né, na produção de alimentos no mundo. O Brasil hoje produz 1 a cada 5 pratos de alimentos, né, no mundo. O Brasil, e essa importância foi colocada aqui para a gente diversas vezes pela FAO. Sem o Brasil, hoje o mundo com certeza passaria mais fome do que já está passando hoje por conta do pós-pandemia e da guerra. Nós temos que lembrar também que a pobreza no mundo ela vem aumentando, e o Brasil, com ações concretas, como o programa Auxílio Brasil, que hoje nenhuma família se encontra fora desse benefício, está conseguindo reduzir a pobreza extrema no nosso país. Estamos caminhando a passos largos, inclusive, para erradicar a pobreza extrema no Brasil. Isso é um feito importante, histórico para o nosso país, e trouxemos isso como boas práticas e para ajudar também outras nações a superar essas dificuldades. Pois é, ministro, eu queria até falar um pouquinho sobre isso. O senhor está em Roma neste momento.
para discutir a questão da segurança alimentar com os outros países. Quais os resultados esperados com essa viagem? Como é que está sendo a participação do Brasil? Nazi, eu estou aqui chefiando essa comitiva brasileira. É o Comitê de Segurança Alimentar Mundial, né? É o principal fórum internacional dedicado a discutir essas questões de segurança alimentar e nutricional. A FAO, esse ano, tem um papel importante, né, nesse estado mundial, principalmente com relação a esse período pós-pandemia, onde houve aumento da pobreza no mundo, né? E o Brasil, como líderes mundiais que somos na produção de grãos e um dos principais responsáveis, né, por estar garantindo essa segurança alimentar, está tendo um papel aqui de cooperação em termos de alimentos, de produção de alimentos, né, como também cooperação em termos de conhecimento, de passar conhecimento para as nações que precisam de apoio nesse momento para a superação das dificuldades que eles se encontram. Ministro, rapidamente, a gente tem um último minutinho. O senhor renovou aí na FAO, então, uma parceria, né, com a organização, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre quais são os próximos passos dessa parceria do Brasil com a FAO. Isso, Mariana, foi importante aqui o Brasil, nós renovamos aqui por mais 5 anos essa parceria entre o Brasil e a FAO, essa organização que cuida da agricultura e do combate também nesse comitê específico à insegurança alimentar. É uma conquista, né? Podemos renovar por mais 5 anos, e num quesito muito importante para o Brasil também, que vai ser o aprimoramento e consolidação dessas políticas de combate à fome pelo mundo. O Brasil tem muitos exemplos de sucesso a serem colocados como boas práticas para os países no mundo e está sendo considerado pela FAO, como a ONU e outros organismos internacionais, como primordial nesse enfrentamento da insegurança alimentar no mundo, o papel do Brasil. O Brasil está aqui, né, chegou como protagonista dessas ações e leva todo esse esforço e esse jeito brasileiro também de cooperar e de ser fraternal com todos os irmãos ao redor do mundo. Bom, nós conversamos ao vivo pela internet com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Ministro, a gente agradece aqui a sua participação na Voz do Brasil. Obrigado, Nazi. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos. Obrigado, Brasil. E como falamos agora há pouco com o ministro da Cidadania, beneficiários do Auxílio Brasil já podem fazer o empréstimo consignado pela Caixa Econômica Federal. O contrato poderá ser de até 2 anos, com parcelas de no mínimo R$15. O valor máximo da parcela do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil é de R$ 160, equivalente a 40% dos R$ 400 previstos para o auxílio em 2023. O empréstimo poderá ser dividido em, no máximo, 24 parcelas, com limites de juros de até 3,45% por mês. O valor da parcela não pode ser inferior a R$ 15. Segundo a presidente em exercício da Caixa, Daniele Calazans, a ideia é ajudar esse público a fazer um crédito consciente. Não só estimular a independência financeira, mas também trazer prosperidade para as famílias. E entendemos que a troca de um crédito mais caro, juros como os cartões de crédito, e aí a gente troca uma dívida aí que chega a quase 200% ao ano por uma linha mais barata, a gente cumpre nosso papel social. Para contratar, os clientes da Caixa devem estar com benefício ativo e recebendo há mais de 90 dias. O empréstimo pode ser contratado de várias formas, como explica Júlio Volpe, vice-presidente da rede Varejo da Caixa. O empréstimo está disponível em todos os nossos pontos de atendimento, ou seja, em todas as nossas agências, nas nossas casas lotéricas e nos nossos correspondentes Caixa Aqui, além do aplicativo Caixa Tem. O valor da parcela do empréstimo é descontado automaticamente do valor mensal do benefício. Reportagem Gabriela Noronha. A inflação no Brasil ficou negativa pelo 3º mês consecutivo. Em setembro, a deflação foi de 0,29%. Foi a menor variação para o mês em 41 anos. Contribuíram para o resultado a queda nos preços dos combustíveis, de alimentos e bebidas. De acordo com o IBGE, a inflação oficial ficou em menos 0,29% no mês de setembro. É a 3ª queda na inflação seguida no ano e a menor variação para setembro desde o início da série histórica.
O grupo de transportes, com menos 1,98%, é o principal responsável por puxar para baixo os preços no mês. O resultado é consequência da redução no preço dos combustíveis, como destacou Pedro Kislanov, gerente da pesquisa. Os preços da gasolina caíram 8,33%. Lembrando que a Petrobras reduziu os preços da gasolina vendida nas refinarias em 25 centavos no dia 2 de setembro. Mas nós também tivemos quedas no preço do etanol, do óleo diesel e do GNV, que são os outros combustíveis pesquisados. Nos postos de gasolina, os consumidores comemoram os efeitos no bolso. Para mim, que eu rodo no Uber, deu uma diferença de R$200 por semana. Muito bom, viu? Ajudou, né, nos custos. Estava quase R$8. Aí agora eu estou bastante 4,62, 4,50 às vezes. A gente está usando o dinheiro que a gente estava pagando a mais em outro benefício, né? Também apresentaram inflação negativa no mês de setembro os grupos de comunicação, alimentação e bebidas e artigos de residência com menos 0,13%. O economista José Luiz Pagnussá avalia que o resultado impacta principalmente as famílias de baixa renda. Quando a gente fala em transporte público, em alimentos, em artigos de residência, estamos falando na inflação que impacta de forma mais significativa nos mais pobres, né? Mostra uma aceleração do crescimento da economia brasileira, né? E, ao mesmo tempo, a gente está tendo, então, uma redução de custos. As famílias estão tendo um poder de compra maior. Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, em 2022, a inflação acumulada até setembro é de 4,09%. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E o FMI, Fundo Monetário Internacional, revisou a previsão de crescimento da economia brasileira neste ano para 2,8%. A última estimativa do FMI, divulgada em julho, previa um crescimento de 1,7%. Com esta revisão, a previsão do Fundo Monetário Internacional supera a do Banco Central e do Ministério da Economia, que estimaram o crescimento de 2,7%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está em Washington participando da reunião anual do FMI e comentou que a melhora nas projeções é compatível com os investimentos privados que já estão contratados no Brasil nos próximos anos e que asseguram este crescimento. Uma das maiores festas religiosas do país ocorre amanhã em Aparecida, em São Paulo, em homenagem à padroeira do Brasil. E a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a Polícia Rodoviária Federal realizam a Operação Padroeira para fiscalizar transportes fretados e combater o transporte clandestino interestadual. Desde o dia 6 de outubro, mais de 400 veículos foram abordados e 40 foram apreendidos. Uma novidade este ano é o aplicativo Peregrino, lançado pela Polícia Rodoviária Federal. Ele oferece rotas, indica pontos de serviço e ainda conta com serviço de emergência, como explica a chefe da comunicação social da PRF, Fernanda Souza. Esse aplicativo ele traz um botão de emergência, onde o cidadão ele pode acionar a Polícia Rodoviária Federal diretamente. Ele pode mandar imagens através desse acionamento e, através da nossa central, é acionada a viatura mais próxima para atender o cidadão em situação de emergência. O Peregrino pode ser baixado de graça nas lojas de aplicativo de celular. Mais de 250 mil alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental participaram hoje da segunda fase da primeira Olimpíada Mirim de Matemática, a OBMEP. As crianças tiveram 1h30 para resolver 15 questões objetivas. É a primeira competição científica nacional da área para alunos desta faixa etária. Marcelo Viana, diretor-geral do IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, explica que o objetivo é incentivar desde cedo o gosto pela matemática. É um desafio importante porque nós sabemos que a relação da criança com a matemática é criada nos anos iniciais da escolaridade. Sabemos que crianças que chegam à escola, de modo geral, gostam muito de matemática, esse gosto vai sendo perdido ao longo do processo educacional. E a Olimpíada é uma maneira muito legal, muito prazerosa de apresentar matemática para as crianças. A primeira Olimpíada Mirim de Matemática tem apoio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações e da Educação. E
essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom feriado. Lembrando que amanhã, feriado nacional, não tem a Voz do Brasil. A gente volta na quinta-feira. Boa noite para você e bom feriado. A Voz do Brasil. Governo Federal.